Um dia, um homem sonhava em se tornar poderoso o suficiente para conquistar Meereen, mas, para realizar seu sonho, ele tornou-se patriarca da seita dos Cavalos Celestiais. De alguma forma, o homem que está ferido perguntou se ele tem medo de Deus depois de matar tanta gente. Ele responde que, por que ele teria medo de Deus se ele está apenas tentando usar seu poder que ele ganhou depois de todo o seu trabalho duro? De qualquer forma, essa é a primeira vez que ele conheceu Shin Hyong, que grita com ele dizendo que ele também não é humano. E então, parte pra cima dele sem hesitação. Como seu ataque colidiu com seus arredores, tudo acabou ficando danificado por causa de seu poderoso golpe. Shin Hyong prometeu destruir tudo de ruim daquela personificação do mal. A luta de um contra o outro era brutal, mas ele estava confiante de suas capacidades de luta. Então, o homem ataca o Shin olhando com raiva pra ele. Mas, esse foi o seu erro. Por conta da sua raiva, ele deixou sua guarda baixar. E com isso, Shin Hyong o segura pelas costas e lança um feitiço para punir essa maldade em pessoa com poder celestial. Shin Hyong é um homem de grande caráter. Por isso, ele escolheu um método altamente nobre para derrotá-lo. Então Shin decidiu se matar junto com seu adversário. Mas ainda assim, ele não desiste do seu sonho de conquistar o Meereen. Desde que ele reencarnou como uma personificação do mal, ele apenas sonhava em conquistar o Meereen. O patriarca da seita do Cavalo Celestial avançou mais um passo adiante para se tornar uma divindade. No entanto, no campo de batalha, alguém apareceu para atrapalhar. Novamente, era Shin Hyong, e ele quer executá-lo. O governante absoluto da espada, Shin Hyong, bloqueia o caminho à sua frente de novo. Ele não queria repetir a história, então ele queria tornar-se mais forte. Depois de uma longa luta dos dois, ele finalmente consegue derrotar o Shin Hyong. Só que não, porque infelizmente, mesmo matando o Shin Hyong, ele perdeu novamente porque o Shin colocou na espada um veneno que leva à sua morte. Toda vez que ele renasce como uma personificação do mal, o Shin Hyong continua a derrotá-lo. Ele reencarnou novamente pela 5ª vez, então ele quer evitar cometer o mesmo erro da sua vida anterior. Ele expandiu seu poder tomando terras e começando pelas fronteiras. Ele treinou a si mesmo ao ponto de transcendência, para finalmente poder derrotar o Shin Hyong. Como esperado, o herói aparece novamente para executá-lo. Ele foi esfaqueado pelo Shin Hyong, que exige que ele admita sua derrota. Mas ele não quer. Ele destrói a espada de Shin Hyong e consegue chutá-lo para se livrar da colisão. Então, ele pula em direção a Shin, prestes a balançar sua espada. Ele finalmente conseguiu esfaquear o Shin Hyong com a sua espada, mas nesse momento, o Shin diz que ele o forçou a usar isso. Ele ficou extremamente frustrado depois de ouvir isso, porque ele sabia o que iria acontecer. Shin Hyong segura forte, e isso significava que ele estava prestes a usar o seu ataque mais poderoso para derrotar o seu oponente. Ele ficou furioso, pois ele acabou de cair no mesmo erro da sua outra vida. Jang-woo reencarnou pela 6ª vez, ainda na sua jornada de conquistar Meereen. Sua mãe estava procurando por ele depois que o jardim de infância terminou. Nesse momento, foi anunciado para os cidadãos de que um portal dimensional foi descoberto. Todos entraram em pânico e evacuaram para o abrigo próximo, porque um demônio iria emergir do portal. De repente, um edifício desmorona na área. Então, um dragão demoníaco apareceu no local. A mãe de Jang-woo se machucou no acidente, mas ainda queria procurar seu filho. De repente, um cara apareceu com um saco com algo dentro dele. Todo mundo imediatamente fica feliz ao pensar que ele iria matar o demônio e salvar a todos. Mas, ao invés disso, o cara gritou dizendo que ele não está lá para matar demônios ou salvar qualquer um. Ele mostra o saco cheio de dinheiro para todos, dizendo que esse era seu dia de sorte, depois que o demônio destruiu um banco próximo. Todo mundo fica desapontado depois de reconhecer que aquele homem era uma pessoa gananciosa. Ele disse a todos que quando ele derrotar o demônio, ele não será considerado um herói. Mas alguém disse que ele estará morto antes que isso aconteça. Quem estava falando era uma criança do jardim de infância, que apareceu diante dele. Ele subestima o demônio e pensa que ele foi menosprezado por uma criança. A criança respondeu que o demônio não era um grande 8. Então, ele ficou confuso do que o garoto estava falando. Logo depois, o demônio aparece atrás dele com um rosto e aparência retorcida. Ele fica chocado depois que vê isso, e então, o demônio lança um ataque poderoso que levou à sua morte. O demônio ruge para o garoto, mas ele parece não ter nenhuma reação. Ele avisa ao demônio que ele acabou de assustar a sua família, então o demônio tenta atacá-lo com suas garras afiadas. O garoto disse ao demônio que em sua vida passada ele teve que lidar com um dragão como ele. Nisso, ele dá um golpe poderoso no rosto do dragão. Esse garoto era Jang-woo, que estava treinando muito, mas ainda estava apenas na 2ª série. Então, ele quer trabalhar mais em seus poderes antes de conhecer o Shin Hyong, para evitar perder novamente para ele. 30 anos atrás, a humanidade evoluiu, e por algum motivo, as pessoas receberam atributos semelhantes a superpoderes. Isso fez com que as pessoas questionassem essa estranha ocorrência. Esses superpoderes eram desconhecidos. Todos os países começaram a investigar para aprender mais sobre eles. As armas feitas pelo homem não faziam efeito sobre os demônios. Apenas humanos com superpoderes aprimorados poderiam derrotá-los, e eles eram chamados de singulares.
Um cara apareceu na mesma área onde o demônio morreu. Ele era Park Sang-woo, um singular, líder da equipe. Ele não consegue acreditar que um demônio da 6ª classificação foi esmagado com tanta força. Quando ele verifica as filmagens, em um raio de 5 km, ele praticamente não encontrou nada além de um menino que esmagou o demônio. Mas nesse momento, seu sobrinho chama ele para sair da área. Jang-woo foi derrotado por Shin-hyung todas as vezes que eles se encontravam. Então, ele tenta seu melhor para praticar suas habilidades o mais rápido possível. Ele sabe que Shin iria reencarnar, já que ele também reencarna. Jang-woo estava desesperado em evitar perder novamente dessa vez, então ele tenta o seu melhor para ser mais forte do que antes. De repente, sua mãe o chama enquanto jogava um jogo de realidade virtual. Ele foi repreendido por treinar toda vez que ele acorda. A sua mãe acha que esse treinamento era para bater em algumas crianças novamente. Então ele jurou para sua mãe que ele vai parar de jogar e nenhuma briga iria acontecer. Depois, a sua mãe o chama para tomar café da manhã antes de ir para a escola. Na escola, 3 crianças estavam esperando por Jang-woo para uma luta. Kang-shun estava confiante, porque ele é um sucessor do clã do Rio Dourado, que é o mais forte dos 8 principais clãs. Mas seu amigo disse que ele perde para o Jang-woo toda vez que ele o desafia. Kang-shun disse a eles que isso não vai acontecer dessa vez, porque ele aprendeu a técnica secreta de seu clã, a qual seu pai o ensinou. Então, ele se prepara para fazer o punho de sangue dourado. Quando ele soca a árvore, ele deu um golpe poderoso apenas com as suas mãos. Seus amigos o elogiam e assumem que ele é provavelmente o mais forte de todos do jardim de infância. Os dois estavam duvidando se o Jang-woo iria vir, mas de repente, Jang-woo já estava lá, e ele aceita o desafio de Kang-shun. Mais cedo naquele dia, na casa do clã do Rio Dourado, todos estavam comemorando o aniversário de Kang-shun. O Jang-woo parecia não estar interessado, pois ele quer praticar para se tornar mais forte. De repente, uma garota bonita aparece. O nome dela é Yuhara, uma estrela de um comercial de televisão. O Kang-shun corre em direção a ela. Ela cumprimentou ele e deu os parabéns pelo seu aniversário. Mas de repente, sua atenção mudou para Jang-woo. Por conta disso, o Kang-shun fica com ciúmes. Lee Hoguk, o líder do clã do Rio Dourado e pai de Kang-shun, estava junto de Kim-shung, seu assistente, e eles estavam falando sobre o núcleo da fenda que eles têm. Esse núcleo é uma maldição, e todos que já seguraram esse item foram apagados de seus mundos, junto com toda a sua família. Mas o Lee estava confiante de que ele não entraria nessa situação. Mas nesse momento, uma explosão acontece dentro da casa deles. A explosão foi causada pelo Kang-shun, depois de usar a técnica secreta no Jang-woo. Ele tenta impressionar a Yuhara, mas Yuhara não parecia impressionada com ele. Ela disse que o Jang-woo ainda não perdeu. O Kang-shun assume que o Jang-woo vai ficar inconsciente por horas depois de ser atingido pelo punho de sangue de aço. Mas a Yuhara quer fazer uma aposta, já que ela não acredita nisso. De repente, o Jang-woo se levanta sem nenhum ferimento. Após ser atingido, o Jang-woo disse que esse era seu presente de aniversário. Ele disse que era a vez dele. Dessa vez, ele quer mostrar sua força. Do lado de fora, aquele mesmo singular estava procurando pelo Jang-woo, achando que ele era o filho do Kim. Ele foi até lá, pois precisava de uma confirmação. Lá dentro, todas as crianças entraram em pânico, já que o Kang-shun se transformou em algo enquanto segurava o amaldiçoado núcleo da fenda. A Yuhara tenta acalmá-lo, mas a mente do Kang-shun estava corrompida pelo núcleo. Ele queria matar qualquer um que estivesse em seu caminho. A Yuhara disse a Jang-woo para fugir, mas de repente, o Kang-shun ataca a Yuhara, que a faz voar. Depois disso, ela perde a consciência. Nisso, o Jang-woo ataca antes que Kang-shun se aproxime dela. Ele soca seu rosto, o que o faz voar para longe. O pai de Kang-shun estava orgulhoso dele desde que ele era uma criança muito boa na escola. Mas quando Jang-woo entrou em sua turma do jardim de infância, tudo mudou. Jang-woo chuta ele enquanto ele choraminga. Ele disse para o Kang-shun parar de choramingar depois de ser espancado por ser fraco. Por causa disso, ele avança na direção dele e acerta um chute no rosto do Jang-woo. Ainda por conta do efeito do núcleo, o Kang-shun consegue acertá-lo. Ele disse para o Jang-woo que o fraco deve ser atingido pelo forte, assim como ele disse para ele mais cedo. Enquanto isso, o Lee e o Kim estavam procurando o amaldiçoado núcleo onde eles haviam escondido, mas eles não conseguem encontrar. Acontece que o núcleo da fenda pode controlar o espírito do usuário e transformá-lo em um demônio. O Kang-shun consegue vencer o Jang-woo por causa do poder do núcleo. Então, Kang-shun pergunta a ele como se sente ao ser atingido por alguém mais forte do que ele. Ele sempre quis o poder todo esse tempo para espancá-lo, e por causa disso, o Kang-shun foi atraído pelo amaldiçoado núcleo para usá-lo contra ele, pensando se tornar mais poderoso do que antes. Agora, ele obtém o poder de derrotar qualquer um para deixar seu pai orgulhoso. O Jang-woo sorri para ele, e o Kang-shun fica confuso. Ele estava sorrindo porque o Kang-shun estava agindo como ele no final.
Por causa disso, ele ataca o Jang-Yu furiosamente, mas o Jang-Yu se esquiva e segura seu cabelo para bater em seu rosto. O Kang Shung enlouqueceu depois de receber um golpe doloroso. Quando ele balançou a sua mão em direção a Jang-Yu, ele pega sua mão e o chuta novamente na parede para prendê-lo. Kang Shung sente uma dor tão forte que faz ele pensar que Jang-Yu é um monstro. Mesmo tendo o núcleo amaldiçoado, ele não consegue acreditar que o Jang-Yu o venceu. Então, ele exige um corpo melhor para transferir a sua alma. Logo depois, aquele singular apareceu dentro da sala. Ele estava procurando Kang Shung para a investigação. Inesperadamente, ele segura o cara, e de repente, ele sentiu algo. O núcleo amaldiçoado da Fenda usou o corpo do singular para transferir sua alma para ele. E aí, gostaram desse manhwa até agora? Se vocês gostaram, vocês vão ter que dar bastante like e comentar bastante pedindo a parte 2, porque daí eu vou saber que vocês querem. Então, é isso aí por hoje. Obrigado por me assistir e até amanhã.